Paz e graça aos irmãos. Quero convidar você a voltarmos. Iniciamos domingo passado uma exposição no Salmo de número 60. E eu convido você a voltar para que nós possamos terminá-la. Salmo de número 60. Salmo de número 60. Vamos ler o Salmo todo. Nós trabalhamos domingo passado os versículos de 1 a 5. O grupo Louvor vai precisar sair, porque eles vão estar na abertura do nosso departamento infantil. Já já a gente vai orar pelas crianças, após a leitura, para que elas possam sair, elas vão ter a abertura. Hoje já voltando com o berçário. À noite também, voltando tudo ao normal. E a igreja diz, graças a Deus. Amém, igreja? Mas não é porque você diz assim, vou me livrar dos meus filhos. Não, que bênção, o departamento infantil está nos servindo, não é? E a gente poder ter as nossas crianças aprendendo a palavra com muita dedicação do nosso departamento infantil, com muita criatividade, usando os dons e talentos que Deus tem nos dado. Salmo de número 60. Vamos ler o Salmo. Eu quero convidá-los a lermos de modo alternado. Não sei se tem como a gente projetar. Joia, ok? Vamos ler de modo alternado. Vamos colocar de pé. Salmo de número 60, vamos ler de modo alternado. Ó Deus, Tu nos rejeitastes e nos dispersaste, tens estado indignado, ó restabelece-nos. Fizeste o Teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Vamos ler juntos o versículo 12, bem fortes. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. Que o Espírito de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar por nossas vidas, por nossas crianças. Quero convidar as professoras do departamento infantil que estiverem aqui presentes, como também as nossas crianças. Vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando, nem brincando. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos reunidos neste dia para o louvor da Tua glória. Te bendizemos, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que Tu és e nos faz enxergar isto na nossa trajetória, Senhor. Te louvamos pelo retorno do departamento infantil, pela dedicação das professoras e professores. Te louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos criar os nossos filhos na Tua palavra. Nós te oramos agradecidos por tantas e tantas bênçãos
E clamamos, ó Deus, que por tua graça e misericórdia o Senhor possa usar as professoras e professores do nosso departamento infantil para transmitir fielmente a tua palavra, bem como o Senhor nos usa também na ministração da tua palavra. Que todos, como igreja do Senhor, sejamos edificados e que o Senhor nos dê, como igreja, um crescimento sadio para a glória do teu nome. Nós oramos assim, Senhor, porque em tudo dependemos do Senhor. O Senhor que é tremendo, maravilhoso, soberano. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, ó Pai, e para a glória dele e do teu nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nós falamos domingo e começamos falando sobre este Salmo 60, que este Salmo de número 60, o Salmo de Davi, ele tem o maior título de todos os salmos, o maior título histórico, explicando. Foi composto num contexto de vitórias sobre os pagãos, sobre exércitos pagãos, os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Zobá. E o texto, então, o título ressalta esse aspecto. E nós tiramos duas lições iniciais no domingo passado. A primeira lição que Davi nos transmite através do Salmo são as derrotas por causa do nosso pecado. Como nós fracassamos e somos derrotados quando nós vivemos em pecado. A segunda grande lição que Davi nos deixou, e comentamos também no domingo passado, foi a lição de que em meio ao pecado, no lamaçal do pecado, no mais profundo poço do pecado, nós precisamos clamar a Deus por livramento. Foi a lição do clamor por livramento. Nós cantamos louvores belíssimos, hoje e agora pela manhã, como sempre de costume, que bênção podermos ter grupos de louvor, não só um, mas pelo menos 3, bem dedicados e zelosos quanto ao que cantamos. Nós declaramos quão grande é meu Deus. Muitas vezes precisamos lembrar deste Deus tão grande que nós temos sobre as nossas vidas. Nós declaramos no segundo louvor, cantarei teu amor para sempre. E declaramos no terceiro louvor, a ti eu vou clamar, pois, por que eu vou clamar a Deus? Pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. E se vocês não observaram bem, mas a superintendente, que Deus continue abençoando, o primeiro ano de superintendência, ela começou falando sobre o soberano Deus, na oração. Soberano Deus. Que Deus é este a quem Davi nos convida a clamar? E que ele mesmo também teve a lição do clamor. Davi nos deixa então uma terceira lição. Se nós somos derrotados quando vivemos no pecado, se nós precisamos em meio ao pecado clamar por livramento, a terceira grande lição que Davi nos deixa é que a vitória está em Deus. Você pode repetir comigo? Vamos dizer juntos? A vitória está em... Meu Deus, você está derrotado. Você parece estar derrotado. Vamos dizer juntos, de novo, fortes. A vitória está em Deus. Então veja bem, se nós somos derrotados em meio ao pecado, nós precisamos clamar, o clamor por livramento, e aí então aprendemos a lição que Davi nos deixa nesse salmo. É que a vitória está em Deus. Por isso nós precisamos clamar a Deus. Clamar a Deus que nos livre do pecado, que nos purifique, nos santifique. E Davi então fala não de um Deus qualquer. Davi tem experiências profundas com Deus. No versículo 6 ao versículo 8, Davi vai falar sobre esse Deus soberano. Esse Deus que prometeu dar toda aquela terra ao povo de Israel. E Deus jurou pela sua própria santidade. Se você abrir no Salmo de número 89, só para dar essa expressão, Salmo de número 189, 89, versículo 35.
O Salmo 89, versículo 35, ele diz: uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. É o salmo de Etan, Ezraíta. E aí a palavra nos diz: uma vez jurei por minha santidade. O próprio Deus jurando pela santidade, não tendo nenhum Deus acima dele, por quem jurar, ele jura pela própria santidade. E aí então questiona: e serei eu falso a Davi? Não, Deus jamais mentiria. E então por isso Davi, no versículo 6, começa dizendo: falou Deus na sua santidade. Era a soberania de Deus que garantia a vitória a Davi. E quando Davi usa essa expressão, falou Deus na sua santidade, ele está querendo dizer que o que vai seguir depois dessa expressão foi o que Deus falou ao seu coração. Foi palavra de Deus para o coração de Davi. Falou Deus na sua santidade. A despeito do nosso pecado, e diante do clamor, a despeito do pecado de Davi, do pecado do povo de Israel, que fez o povo então correr diante do inimigo, fugir diante do inimigo, ser derrotado algumas vezes pelos inimigos, Davi então agora se volta para o Senhor, clama ao Senhor, e aí então Deus fala ao seu coração, para que ele transmitisse a palavra ao povo. Deus falar por sua santidade, jurando por sua santidade, a palavra de Deus trazia paz ao coração de Davi, porque ele sabia que se Deus estava prometendo a vitória, essa vitória seria certa. Muitas vezes nós temos que nos questionar o que é que Deus está nos falando através da sua palavra, e até se nós meditamos na palavra dele, e o que é que nós temos recebido como palavra do Senhor. Dos versículos de 6 a 8, Davi demonstra a soberania de Deus. Falou Deus na sua santidade: exultarei. Ou seja, Deus estava dizendo: eu vou exultar. Eu serei vitorioso através do meu povo, que eu escolhi, sim, exultarei. E aí então Deus continuava dizendo ao coração de Davi: dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Tudo isso que Deus estava falando ao coração de Davi era para mostrar o poder dele e a soberania dele, e que ele, Davi, precisava transmitir isso ao seu povo como rei. Siquém e Sucote era o lado oriental e ocidental do rio Jordão, dividindo a região de Israel. Gileade e Manassés eram regiões da Transjordânia, também compondo toda aquela área. Efraim e Judá, Gileade e Manassés, Efraim e Judá, que são citados aqui, são as duas tribos, eram as duas tribos mais poderosas de Israel. Ou seja, Deus estava dizendo a Davi: Davi, Israel está sob os meus cuidados. Eu sou soberano sobre Israel. Sobre toda essa região aí, eu sou soberano. Ele estava dizendo: olha, cada parte de Israel é preciosa aos meus olhos. É meu povo, eu escolhi. Cada parte da nação é importante, era isso que Deus estava dizendo. Como também diz para nós, como igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, cada igreja do Senhor é importante. Deus é soberano. Mas Deus não estava dizendo só nesses versículos 6 e 7 que ele era soberano só sobre Israel, não. Sobre as nações vizinhas também. Eram nações orgulhosas, pagãs, que não acreditavam no Deus único e verdadeiro, que criaram deuses, que competiam com o Deus único e verdadeiro, na adoração, que levavam povos a adorarem deuses falsos. Deus também quis mostrar que era soberano sobre essas nações que molestavam Israel, perseguiam ao povo de Israel, e que muitas vezes infligiram derrotas a Israel. Deus estava dizendo: eu sou soberano também sobre essas nações.
E as expressões que Deus usa aqui para falar a Davi, nestes Salmos, versículo 8, Salmo 60, são expressões muito fortes, e são expressões humilhantes em relação àquelas nações que não adoravam e não reconheciam ao Deus único e verdadeiro. Olha o que ele diz no versículo o salmista Davi diz no versículo 8: Moabe, porém, é minha bacia de lavar. É onde eu limpo a sujeira. É como uma bacia de lavar. Não é o povo que vai sendo santificado e purificado, não, ela é uma bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Isso era uma expressão que simbolizava desprezo. Era como um pai de família, ou um senhor, que chegava na sua casa e atirava as sandálias para que os seus escravos, então, pudessem guardá-las. Deus usa essa expressão para desprezar ali Edom, que também perseguia Israel. Sobre a Filístia jubilarei, eu me alegrarei contra a Filístia. Deus estava manifestando e declarando o juízo dele sobre Moabe como bacia de lavar, sobre Edom, sobre quem ele atiraria as sandálias de modo humilhante para aqueles povos que não reconheciam como Deus único e verdadeiro. E sobre a Filístia, Deus haveria então de se jubilar, se alegrar sobre a Filístia. O que Deus estava dizendo a Davi era: Davi, eu sou soberano, não só sobre Israel, mas sobre todas as nações. A exemplo dessas 3 nações, mas não só sobre elas 3, sobre todo o cosmos, toda a terra, todas as nações. E Deus então vai dando a lição para Davi, que a vitória vem do Senhor. E nós precisamos muitas vezes lembrar disso, que a vitória vem do Deus que é soberano, que é todo-poderoso. Que quando você está em pecado, você precisa buscar, nós precisamos buscar o Senhor e clamar por livramento. Quando somos perseguidos injustamente, onde quer que você esteja, na igreja, na família, na vizinhança, no seu trabalho, lembre-se, Deus é soberano sobre todas as coisas. Busque o livramento do Senhor, clame ao Senhor, peça a bênção de Deus, peça o livramento de Deus. Lembre-se, Ele é soberano sobre todas as coisas. A vitória vem de Deus. Isso Davi estava aprendendo. Mas uma coisa, como disse um comentarista bíblico, Derek Kidner, ele disse certa vez: uma coisa é gloriar-se no poder de Deus. Nós poderíamos estar adorando, louvando, bendizendo, reconhecendo todo o poder soberano de Deus. Então dizia ele, uma coisa é gloriar-se no poder de Deus. E nós devemos nos gloriar no poder de Deus. Outra coisa bem diferente, dizia ele, é avançar confiando nele. Então, não é só ficar no banco curtindo aqui, adorando, que coisa linda, que Deus maravilhoso temos. E quando saímos daqui? Quando vamos para as classes? Quando vamos para o trabalho dos ministérios? Quando voltamos para os nossos lares? Quando estamos no meio dos nossos familiares? O que fazemos com aquele Deus que nós adoramos aqui? Ou o que fazemos do nome dele? Uma coisa é gloriar-se no poder de Deus, outra bem diferente é avançar confiando nele, confiando nele. Há tarefas a cumprir, há batalhas a vencer. Davi aprendeu que a vitória só poderia vir do Senhor. Ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, quando precisou defender o rebanho de sua família. E a Bíblia diz que ele matou estes 2 animais. Ele os enfrentou e os venceu. E Davi reconhecia, foi o poder de Deus na minha vida. O que o fez também dizer diante do rei Saul, eu vou vencer esse Golias, esse gigante, eu vou vencer. Mas não é por mim, eu tenho experiência do poder de Deus na minha vida. E Deus vai nos dar vitória contra este pagão, contra este incircunciso, contra este que zomba do nome do Deus único e verdadeiro. Davi tinha experiências profundas disto, profundas, da vitória do Senhor. Como ele vai nos dizer a partir do versículo 9,
Davi sabia que a vitória estava com o Senhor. E estava do lado do Senhor. E a partir do versículo 9, ele começa então a fazer esta profunda declaração. Em uma batalha contra exércitos pagãos, um comandante, sendo percebido por um dos seus subalternos, soldados, o soldado percebeu que o comandante estava tenso. E diz a história que o soldado então olhou para o comandante e disse: comandante, a vitória está do lado de Deus. O senhor pode se acalmar. A vitória está do lado de Deus. E aquele comandante, de modo muito amoroso, diz a história que olhou para o seu soldado e disse: meu filho, eu nunca tive dúvida disso. Eu nunca tive dúvida. A minha dúvida é se nós estamos do lado de Deus. Essa é a minha dúvida. A vitória, sim, está do lado de Deus. Mas a minha dúvida é se o nosso exército está, de fato, do lado de Deus. Davi vai dizer no versículo 9: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Conduzir, ser conduzido, ser guiado. Antes Israel estava sendo invadido, dos versículos de 1 a 3. Mas agora Davi está dizendo que Israel agora avança. E avança no poder de Deus. Avança com Davi no poder de Deus. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? No versículo 10, Davi vai reconhecer o pecado do povo. Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Ele reconhecia que Deus estava pesando a mão contra o povo, porque o povo estava vivendo no pecado. Davi declara isso e reconhece isso. Mas Davi reconhece, no versículo 11, que nós precisamos da bênção do Senhor, da presença do Senhor, mais do que qualquer aliança humana. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Davi declara isso. Presta-nos auxílio na angústia. Nós precisamos de Deus que presta auxílio em meio às nossas angústias, mais do que confiar no homem. A Bíblia não está dizendo que você vai desmerecer a confiança no seu pai, ou no seu filho, ou na sua esposa, ou vice-versa, ou entre irmãos. A Bíblia está dizendo que a nossa confiança não pode estar no homem. Nós precisamos ser confiáveis. A igreja, os cristãos precisam ser confiáveis, sim. Mas a nossa última esperança não está limitada ao homem. E nós temos muitos exemplos disso, e Davi o tinha também. Se você abrir lá em Jeremias, capítulo 17, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, os versículos 5 e 7, Jeremias 17. O profeta, então, vai trazer a palavra do Senhor, Jeremias 17, 5 e 7, ele vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando você confia no homem e se aparta do Senhor, quando a sua confiança está no homem e não no Senhor que provê todas as coisas, você erra, nós erramos. E Davi tinha bem consciência disso. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. E Davi então termina o salmo. Porque Davi aprendeu que não podia confiar nas nações. Davi aprendeu que não podia confiar nas alianças humanas ali, sem que o Senhor pudesse dar o seu aval. Sem que Deus pudesse colocar a mão e abençoar aquelas alianças. Porque veja, entenda bem, eu quero repetir isso, para você não chegar em casa, aí um casal crente, não é? Um casal crente, eu poderia citar vários aqui, inclusive eu e Solange. E aí chegar em casa e dizer assim: olha, amanhã a gente vai tirar um tempinho e vamos fazer isso.
Aí o outro cônjuge olha e diz assim, não, não posso confiar em você. Poxa, por que não? Eu estou programando, planejando, se Deus quiser, não posso confiar não. Por quê? Então, porque o pastor falou lá na frente, maldito o homem que confia no outro homem. Aí você vai comer, foi rapidinho no banheiro, voltou. Aí vai comer e disse, prove aqui a minha comida. Disse, meu filho, esse é o seu prato. Sim, mas eu quero que você prove. Por quê? Não, porque eu não posso confiar em você. Por quê? Porque o pastor falou lá, baseado na Bíblia, maldito o homem que confia em outro homem. E eu entendo que você é inteligente, você está compreendendo bem isso. Que não é por aí. É na hora que a minha última esperança e a minha confiança total está posta no homem. Não. Está posta no Senhor Deus. E nós precisamos ser confiáveis um para o outro. Nós precisamos ser leais, verdadeiros, amorosos, sim. Precisamos viver na verdade da palavra do Senhor, sim. Mas nós não podemos ser um para o outro a esperança. A esperança nossa é o Senhor. Não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, não são os nossos pais, não. A nossa esperança é o Senhor. E Davi aprendeu bem isso. Que não podia confiar nas nações se a bênção de Deus não estivesse naquela aliança. Na hora que um rei tinha uma ordem de Deus para fazer uma coisa e ele fazia outra, porque ele se aliançou, ele fez aliança com outra nação e desobedecia a palavra de Deus. Não dá, não pode ser assim. Davi aprendeu muito bem. Por isso, Davi vai terminar o salmo dizendo: em Deus faremos o quê? Proezas. É em Deus. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. O salmo começa com a rejeição do povo de Israel por causa do seu pecado. Agora, o salmista vai terminar esse salmo com a palavra de esperança, de que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus anda conosco. Clamamos por livramento e Deus nos atende. Deus vai subjugar os nossos inimigos, porque são também inimigos dele. Quando se colocam contra a igreja do Senhor, se tornam inimigos do próprio Deus. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. A sua mão estará sobre a nossa mão, como igreja, para só assim nós fazermos proezas. Nós não vamos fazer proezas, não vamos fazer grandes coisas sozinhos, por nossa própria força. Não façamos isso. Em Deus, nós faremos proezas. Em Deus faremos proezas. O seu pé estará sobre os inimigos para derrubá-los, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. As suas mãos sobre nós para que façamos proezas, os seus pés sobre os adversários para derrubá-los. Sempre lembrar, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15:10. Paulo declara, falando algo tremendo, ele diz: porque pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes pelo contrário. Trabalhei muito mais do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele não deixa de reconhecer que ele trabalhou muito, que ele fez muito, que ele se empenhou muito. E aí, para que ninguém diga que ele era orgulhoso, e para que ele mesmo não se traísse o seu próprio coração, ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Diz Paulo lá em 1 Coríntios 15:10. Aqui ele vai então dizer, o salmista Davi vai dizer: em Deus faremos proezas. Nós vamos fazer a nossa parte, e precisamos fazê-la. E nós vamos confiar, e precisamos confiar os resultados ao Deus soberano e todo-poderoso. Você lembra daquele cântico que diz: a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá.
o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Amém, que seja assim. Que nós possamos crer que o Deus soberano, todo-poderoso, a vitória está nele, como Davi nos transmitiu através deste salmo. Não esqueça, no pecado nós somos derrotados. Derrotados e em pecado, nós precisamos clamar por livramento a Deus. E não esquecer que a vitória vem de Deus. A vitória vem do nosso Deus tremendo, soberano e todo-poderoso. Que o Senhor Deus seja exaltado, glorificado e louvado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.